Bom dia! Hoje é um dia especial, hoje é dia de Pentecostes e eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, está no meu coração hoje, porque aqui na Alemanha é um dia bem tradicional, né? Nesse dia as pessoas saem das suas casas para fazerem caminhadas, algumas vão sozinhas para pensar, outras em par. Algumas vão com família. E aí eu queria contar um pouquinho por que as pessoas fazem isso, né? E para isso a gente tem que retornar lá na Bíblia, na época de Pentecostes. Então, os judeus, eles sempre comemoravam a Páscoa, né? E aí, depois da Páscoa, que eram... tinha a festa da primavera, né? Onde todas as maçaneiras estavam com flores. E aí se diz que depois de 50 dias que a maçã começou a florir, então vem a fruta, né? Que é a maçã. E aí as pessoas se reuniam de novo em torno de Jerusalém para a colheita das frutas. E lá na Bíblia também fala que as pessoas esperaram 50 dias no deserto para receber a lei de Torá. Então, 50 dias depois da Páscoa, aconteceu o Pentecostes, que foram pessoas de vários estados e lugares que se reuniram ali em Jerusalém para comemorar a colheita. E aquelas pessoas que vinham de países diferentes, falavam línguas diferentes, receberam o Espírito Santo e conseguiram se comunicar umas com as outras e entender a palavra de Deus ali. Então hoje aqui na Alemanha eles fazem essa... Ó, tem um monte de pessoas andando aqui do meu lado, que é um grupo que está fazendo caminhada também, acho que não dá para ver ainda, não? Eles estão bem me olhando o que eu estou fazendo aqui no meio das plantas. E aí eles se reuniam lá, né, falando outras línguas e 50 dias depois da Páscoa receberam o Pentecostes. E isso é aqui, que é a tradição que ainda tem aqui na Alemanha, né, que as pessoas caminham, às vezes elas saem de casa na sexta, às vezes saem no sábado e ficam caminhando até o dia de hoje, que é o Pentecostes, que é a representação de a peregrinação que eles fizeram para chegar a Jerusalém e receber o Espírito Santo. E aí, para falar um pouco disso, eu queria falar sobre essa vida desses primeiros cristãos ali, né? A Bíblia diz que eram pessoas de vários países diferentes que ouviram na sua própria língua a mensagem de Deus e se converteram e passaram a ser mais de 3.000 cristãos ali naquele dia, né? Cristãos ali vivendo, né? Então, como era muita gente, eles dividiam tudo o que ele tinha. Então tinham pessoas que tinham, sei lá, no seu estado uma fazenda, eles venderam a fazenda e usaram esse dinheiro para construir uma casa onde todos pudessem habitar, ou para comprar comida para todos. Então todos ali comiam, bebiam a mesma coisa, vestiam a mesma coisa. Eles eram um pouco comunistas, né? Porque quando a gente fala comunista, eu já fui assim também, quando eu estava dentro da igreja, eu achava que comunista era uma coisa muito ruim, que as pessoas todas seriam, sei lá, virariam jacaré. Mas nada mais é do que isso, viver em comunhão, né? Que é o partir do pão, é dividir tudo para todo mundo, para que todo mundo ganhe a mesma coisa. Infelizmente, muitas igrejas hoje, ou praticamente 99% das igrejas hoje, e eu queria dizer principalmente no Brasil, porque aqui na Alemanha é uma questão diferente,
é que as pessoas hoje, elas estão na igreja e elas são totalmente contrárias a esse viver em comunhão de Atos, né? Quando o Pentecoste desceu e todos foram cheios de um Espírito Santo. Porque naquela época, quando as pessoas receberam o Espírito Santo, elas pegavam tudo que elas tinham e dividiam. Essa era a lição que o Espírito Santo, que os ungidos de Deus, né? Os apóstolos e os primeiros cristãos deixaram para nós. E hoje a gente vê muitas pessoas na igreja que se tornaram muito egoístas, né? Elas acham, eu sou ungida de Deus, por eu ser ungida de Deus, eu tenho o melhor carro, um carro caro, eu tenho um casarão, a casa mais bonita da cidade. Então as pessoas hoje, elas querem as coisas para ela, né? Elas estão ali na igreja e elas acham que elas são ungidas se elas receberem muita coisa, bens materiais ou coisas do tipo, né? E a gente vê que na época de Atos não era assim, né? Os ungidos eram aqueles que dividiam. E pensando nisso, eu penso no povo do Rio Grande do Sul, né? Que sofreram bastante agora com as enchentes e agora estão no abrigo. Se você for olhar lá no abrigo, não existe só pessoas pobres, né? Ali tem pessoas ricas que perderam a casa, que perderam tudo e precisam desse abrigo. Então você vê que ali eles estão vivendo também uma certa comunhão, porque eles estão repartindo tudo que ele tem. E agora não conta mais quem é rico, quem é pobre, quem é preto, quem é branco. Não tem mais quem é partido de direita ou quem é partido de esquerda, quem é homossexual ou quem não é. Não existe mais nenhum tipo de qualificação que você pode dar, ou adjetivo, ou não sei como se chama, a pessoas. São todos agora iguais, são todos seres humanos e todos dividem tudo que eles têm. E é isso Atos, né? É isso Pentecostes. Não importa se você é diferente de mim, se você tem costumes diferentes de mim, se você tem religião diferente de mim, se você se sente num outro sexo, ou se você se identifica com outro sexo que não é igual ao meu padrão, vocês todos que estavam em Pentecostes, que falavam outras línguas, que tinham outros costumes, outras costuras, outros deuses, se reuniram ali e dividiram e partiram o pão. Então, hoje a gente vê muitos pastores que estão milionários, ricos, com casarões nos Estados Unidos, na praia, avião, helicóptero, compram roupas caríssimas de milhões de reais e tudo muito caro, enquanto a igreja em si, 90% da igreja não tem isso, né? Não tem o que comer, não tem muito o que vestir. Então essa desigualdade que existe na igreja não é evangelho, né? Onde uns ganham muito e muitos não ganham o suficiente. Muitos trabalham duro muito para ganhar um salário mínimo e não dá para fazer nada, né? Ou você paga um lugar para você morar ou você compra a sua comida, então você não tem direito à cultura, à educação, a lazer, enquanto outros que estão lá na igreja ganhando salários exorbitantes, né? Não dividem com essas pessoas porque eles querem que seus filhos tenham as melhores escolas, que seus filhos sejam os melhores, recebam. Então eles pensam só neles, eles não pensam como os atos, como os cristãos, né? Vamos dividir tudo, que todos sejam iguais, que todos tenham, vamos lutar para que todos tenham uma mesma educação, vamos lutar para que todos tenham a mesma condição de saúde, a mesma condição de lazer. Não existe isso mais na igreja, né? Hoje é cada um por si, é uma competição. Quem tem mais unção. Totalmente diferente se você for ler Atos 2 lá em Pentecoste, que os ricos vendiam o que eles tinham. Olha isso, gente, é pesado isso. Mas eles vendiam o que eles tinham para dividir com os outros. Então todo mundo tinha a mesma saúde, os mesmos médicos, os mesmos professores. E não era ninguém melhor do que ninguém.
Entende Pentecostes? Entende por que isso é tão profundo? Porque ali é a igreja e todo outro que é diferente disso, sinto muito, não é igreja, é comercialização da fé, né? Quando você acha que por você ser ungido, seu filho, seu marido, sua esposa merece o melhor, enquanto seu irmão do seu lado está ali passando fome e você não tem coragem de dividir. Poucas igrejas dividem e às vezes elas dividem a sobra. Você vai ver lá quanto que o pastor ganha de salário. O salário do pastor deveria ser o mesmo salário que todo mundo na igreja ganha. Mas enquanto o pastor está ganhando 10 mil reais, das ofertas, os irmãos estão ganhando um salário mínimo. Isso é desigualdade, isso está dentro da igreja. Isso é o que me deixa mais triste, é por isso que eu não vou e frequento muito igreja, porque eu vejo essa desigualdade terrível no meio dos irmãos que deveriam ser aqueles que dividem uns com os outros o partir do pão. O Atos não é só quando você vai lá na ceia, senta lá e divide um pedacinho de pão e toma um cálice lá daquele suco de uva. Não, gente. É o dividir do pão no dia a dia. É dizer, se meu filho merece a melhor escola, o meu irmão, o filho do meu irmão merece também. Se ele não tem, eu vou ajudar para que ele tenha. Isso é Atos. Isso é comunhão, né? E isso é o que a gente poderia dizer... Eles são comunistas. Então hoje a igreja tem uma raiva muito grande de quem é comunista sem saber direito o que é um comunista, né? E não entender que o princípio é a comunhão, né? O comunismo é a comunhão, é o partir do pão, é dividir tudo para que todos tenham igual, né? Não é que um tem que ter melhor do que o outro, todo mundo tem que ter o mesmo. E isso era Atos. Os ricos dividiam com os pobres. E se você for pensar, a maioria das pessoas na igreja são os pobres e eles são os que dão mais doação. E aí você pensa lá na época da escravidão, né, da senzala, os homens lá brancos, senhores de... esqueci como é que se fala, da casa lá grande, eles... ganhavam muito e tinham escravos que trabalhavam lá para eles de graça, que sofriam, levavam chicotadas, eram estuprados e essas coisas todas. E os escravos eram a maioria. Se eles se unissem, eles poderiam matar todos os senhor branco e viver na casa grande. Mas eles não faziam isso porque eles eram manipulados e muitas vezes manipulados pelo medo, né? Se você fizer isso, você vai apanhar. Se você tentar fugir, você vai morrer. Então, havia uma grande manipulação. E isso acontece também na igreja. Por quê? Porque os pastores manipulam muitos fiéis e falam para eles, se você não der o dízimo, você não vai entrar no céu. Se você não der o dízimo, o devorador vai vir na sua casa e vai consumir o que você tem. Então, a minoria, que são alguns pastores que têm muito dinheiro, eles manipulam a maioria, que são cristãos inocentes na fé, que querem ali que está com Deus e que tem medo desse Deus absurdo e intolerante, e esse Deus que mata aquele que não obedece, né? E não é esse o Deus de Atos, né? O Deus de Atos, ele trouxe todo mundo para perto, todos viveram iguais, não existia mais diferenças. Então, nesse Pentecoste, a minha oração a Deus é que a igreja acorde, né? A igreja acorde para o Pentecoste, para o receber do Espírito Santo, que não é essa unção egoísta de eu sou ungida, eu posso mais, eu tenho mais dons, eu tenho mais poder, eu sou mais rico, eu tenho mais prosperidade, mas é essa unção de que tudo que eu tenho, eu divido com meus irmãos. Se eu quero para o meu filho um seguro de saúde, um plano de saúde muito bom, eu quero que todos tenham. Então vamos investir no SUS,
porque o SUS é um plano de saúde para todas as pessoas, independente de rico ou pobre. Invista no SUS, façam doação para o SUS. Se vocês querem que seu filho tenha a melhor escola, então você quer que os outros também tenham, então invista na escola pública, porque a escola pública todos podem frequentar, não há diferença entre rico e pobre, né? Então que vocês sejam um pouco mais comunistas nesse Pentecoste, no sentido de que haja mais comunhão, haja mais partir do pão, haja mais divisão, que não seja sempre os ricos que se tornem mais ricos e os pobres continuem pobres, mas que ao invés de você usar seu dízimo para que o devorador não coma a sua despesa e você dá lá 10% daquilo que você ganha com muito suor, você divida aquilo para as pessoas que realmente precisam, né? Porque se você dá os 10% para a igreja, muitas das vezes essa igreja, esses 10% de cada um vai para a mão do pastor, eles falam para pagar a iluminação. Mas se você for ver a quantidade de pessoas que dá dízimo e oferta, meu filho, sobra para pagar iluminação, para pagar ar-condicionado, para pagar programa de TV, para pagar jatinho, para comprar mansões. Porque o que você acha? Que os pastores não têm uma vida boa? Poucos são os pastores que dividem o que tem. E tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Valdeci, né? Aí, agora eu confundi o nome dele. Que é um pastor da igreja, se eu não me engano, ele ainda está na Batista de Belfor Roxo. Ele é um pastor preto, o que já é um escândalo. E um pastor muito culto, um pastor muito inteligente. E eu acredito que ele vive Atos lá. Porque ele recebe todas as pessoas, de todas as culturas, de todos os tipos. Eles dividem tudo que eles têm. Eu já vi várias vezes a igreja dele construindo casa para pessoas que não têm. Eles estão sempre no meio dos pobres e fazendo algo, né? Não só fingindo, levando uma cesta básica de vez em quando, mas realmente fazendo alguma coisa para eles terem a renda deles, para eles terem boa educação, né? Ele realmente investe. A igreja deles é Atos, porque ela investe nos pobres. Então que essa igreja, eu vou botar, ver se eu boto o link dele aqui, que a igreja dele seja um exemplo para todas as igrejas, né? Que hoje em dia só querem saber de unção, de um Deus que mata os ímpios, que mata aqueles que não acreditam nele, enquanto lá nos apóstolos, no início da igreja, o Pentecoste, o Espírito Santo desceu e eles falaram a mesma língua de cada pessoa para que elas pudessem se unir, né? Eles não foram lá em ameaça de matar as pessoas. Vamos matar vocês, ou vocês vão para o inferno se vocês não acreditarem na palavra. Mas foi o amor do Espírito Santo que uniu aquelas pessoas ali e elas começaram a viver em comunhão. Então, se você quer realmente uma vida aqui na Terra, que seja uma vida guiada pelo Espírito Santo, por esse Pentecoste, viva uma vida de ajudar seu irmão, né? Não enche o rabo do pastor de dinheiro. Não use esse dinheiro para investir para outras pessoas, né? Para ajudar aquelas pessoas que precisam. Se você é rico, venda tudo que você tem e divide o dinheiro com seu irmão. Se seu filho está lá na melhor escola porque você tem muito dinheiro, então pega uma criança pobre que não tem dinheiro de uma favela e dá para ela uma boa educação. Isso é Pentecoste, né? Isso é o Espírito Santo. E esse é meu desejo, com o maior amor no mundo, que é o amor de Cristo, que a igreja viva isso, né? Que a igreja viva essa divisão, essa comunhão, e não mais essa guerra. Porque hoje em dia me envergonho muito em falar em cristianismo no Brasil, porque parece mais uma igreja de guerra, né? Que quer briga com todo mundo, que está fazendo guerra com as pessoas que não são da mesma religião. E, gente, isso é muito triste, porque isso não tem nada a ver com amor e com o Espírito Santo.
Então vivam um Pentecostes cheio do Espírito Santo, cheio de comunhão, cheio de unção verdadeira, unção que divide, unção que compartilha. Um grande abraço para vocês.